Estamos de volta no Revista Meio Norte e como eu estava falando na saída do bloco, a gente precisa cuidar da saúde bucal também durante a gestação. É um pré-natal que precisa ser feito realmente também da saúde bucal para evitar vários problemas, a saúde do bebê, na saúde da gestante. E é sobre esse assunto que nós vamos conversar com a doutora Fabiola Serra, que já está aqui na nossa sala de estar. Bom dia, doutora Fabiola. Tudo bom? Prazer estar aqui com vocês. Então, doutora, quais são os riscos, né, e os cuidados que a gestante deve tomar nesse período de gestação? Então, a gente sabe que faz parte do rito de qualquer indivíduo, né, a questão da higiene bucal, né? E aí, quando a gente fala da grávida, a gente está falando da grávida, da gestante em si e da saúde também do bebezinho que está se formando, né? Então, a gente sempre orienta que a grávida procure o atendimento odontológico preventivo, mesmo antes dela se programar a ficar grávida. Esse é o, vamos botar assim como situação ideal. Que ela se programe, que ela faça exames para a grávida. A mulher, normalmente, ela se cuida um pouco antes de engravidar, quando ela consegue programar a sua gravidez, né? Então, assim, que ela também faça a intervenção odontológica, que ela também faça os procedimentos e fique ok, gozando de saúde bucal, né, para ficar grávida. Mas, entretanto, se ela já está grávida e ela precisa de atendimento odontológico, que ela não se perturbe, que ela não se incomode com essa possibilidade do atendimento odontológico. E se for preventivo, melhor ainda. Então, assim, o que a gente recomenda em relação à questão da gravidez é que muitas pessoas perguntam, mas o que tem a ver isso, Fabiola, a gravidez com a saúde bucal, né? Há estudos, e aí tudo que a gente coloca ali é baseado em evidências científicas, em estudos, né? Sim. E os estudos apontam que a gestante que não se cuida, a gestante que não goza de boa saúde bucal, ela está predisposta a ter bebês de baixo peso, pode ter abortos ou pode ter partos prematuros, né? E a grávida quer esse tipo de intercorrência, que realmente é um risco muito grande, tanto para ela como para o bebezinho. E aí, o que é feito nesse pré-natal odontológico? O que consiste o pré-natal odontológico? É uma consulta de rotina, um check-up, que a gente faz uma varredura do que a grávida, do que aquela mulher está precisando de atendimento para aquele momento. Lógico, sempre calculando o risco-benefício, sempre a gente customizando para aquele período da gravidez. Sim. O ideal para as intervenções, principalmente as que envolvem medicação ou as que envolvam anestesia, é que estas sejam feitas no segundo trimestre, que vai do 4º mês até o 7º. Mas não quer dizer que a grávida com 1 mês de grávida, com 2 meses, com 7, 8 ou 9 meses, não possa fazer um atendimento odontológico. No primeiro trimestre, porque está o bebezinho formando. Então, realmente, o menor volume que a gente puder fazer de interferência no corpo dessa grávida é melhor para o seu bebezinho. E no último período é porque ela vai com aquela barriga muito pesada, é o incômodo, é o desconforto da cadeira, né, de muito tempo. Imagine-se que você fique aí 30 minutos, 40 minutos naquela cadeira para fazer um procedimento. É desconfortável. Então, esse período dos 4 meses até o 6º, 7º mês é o período em que a gente se programa para fazermos os procedimentos, tá? Então, na verdade, o acompanhamento ele pode ser antes, se você já tiver o ideal, pretensão, mas caso você não foi uma gravidez planejada, a partir da descoberta da gravidez, não tem problema, você já pode iniciar o pré-natal Você deve procurar um atendimento odontológico para você ficar mesmo que ok você não esteja sentindo nada, mesmo doutora? que você não esteja sentindo nada, é um atendimento de rotina. Aí você me pergunta por quê, mais uma vez, Isso, né? A boca da gente é uma porta de entrada para muitas doenças, né? E assim, a gente abriga vírus, abrigamos bactérias, fungos, né? E eles têm que estar no meio que se presuma de saúde para ele estar em equilíbrio. Então, a grávida, quando ela descobre que ela vai para o consultório odontológico, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer promoção de saúde e adequação de meio. A gente vai avaliar como é que está a higiene dela, a gente vai avaliar como é que está a condição dos seus dentes, como é que está
a sua saúde periodontal, no que diz respeito à sua gengiva, o seu osso alveolar. A gente vai ver se tem alguma estrutura danificada, alguma restauração quebrada, fraturada, o que precisa ser restaurado. É possível fazer um atendimento odontológico? É isso que eu ia perguntar, porque eu sei que muita gestante fica nessa dúvida, nessa insegurança. Não ir pode causar problema de saúde para ela e para o bebê. Sim. E ir, eu acho que ela fica com medo por causa da disso. insegurança, tem radiação, né? tem medicamento, tem o uso de anestesia. Isso também não causa problema? A gente tem que ou realmente, tem um certo cuidado, a gente tem que quebrar esse paradigma, porque ele é extremamente equivocado. Imagine você que uma gestação, ela dura 9 meses. Aí você imagina você 9 meses convivendo com uma dor de dente, convivendo com uma infecção oral. Não existe isso, né? Então, assim, a gente tem que encontrar o meio termo para essa equação e fazer com que a grávida, ela se adapte a essa realidade que está aí, que é viável o atendimento odontológico. Para isso, existe o período adequado. Vamos supor, você apareceu lá grávida com 1, 2 meses de gravidez, certo? Você descobriu, você vai lá procurar o atendimento. E a gente identificou que você tem um dente cariado. Sim. A gente pode fazer uma limpeza em você, uma remoção de tártaro, uma aplicação de fluido, a gente pode restaurar o seu dente. Não há nenhum problema. Ah, doutora, mas pode doer essa restauração. Existe a anestesia adequada para aquela situação. Então por exemplo, você está com 1 mês, você está com 2 meses, a gente pode fechar aquela cavidade com um curativo e dos 4 aos 7 meses a gente programa a restauração, fazendo a anestesia naquele momento. Né? Existe a anestesia adequada, existe toda uma gama de medicações que a gente pode fazer, que a gente pode disponibilizar para o atendimento da grávida. Então, a grávida não deve se furtar ao atendimento odontológico por medo da anestesia, por medo de usar algum tipo de medicação. Até o canal, você pode, até uma extração, se for adequada para aquele momento, é dolorido, você pode fazer na gestante. O que a gente tem sempre que avaliar, quando a gente fala de gestante, no custo-benefício. Não tem condições da grávida permanecer no estresse da dor, no estresse da infecção, durante toda a sua gravidez, por conta de medo, por conta de uma anestesia. No consultório odontológico, quando já existe anestésico seguro, que faça essa promoção desse atendimento e que promova a solução para essa dificuldade, né? Verdade. Então, gestantes, você que está aí nos assistindo agora, pode começar a preparar, se você não procurou ainda um especialista, você pode começar a colocar no seu pré-natal também a sua saúde bucal, porque você está vendo o quanto é importante. Se você também tem dúvidas aí em casa, manda mensagem para a gente, 9411 7777. Já o Carlos vai me passar as suas dúvidas e eu vou perguntar aqui à doutora Fabíola e aí você já aproveita também para esclarecê-las. Doutora, durante a gestação a senhora já falou da importância que tem o cuidado da saúde bucal. E quando o bebê nasce, que também tem a amamentação, esse cuidado também ainda existe? Ele se estende para o período da amamentação também, tanto em relação a qualquer tipo de medicação e aos procedimentos que forem feitos. Primeiro porque o bebê, ele mama de maneira irregular, né? Ele mama de 1 em 1 hora, de 2 em 2 horas, então o tempo dessa gestante realmente que ela se disponibilize, né, da gestante não, dessa mamãe, né, que ela se disponibilize aí para o consultório ser atendida é mínimo, né, então a gente tem que fazer aquele atendimento o mais rápido possível, o mais resoluto possível, né, e trazer o conforto para que essa mãe volte para casa de maneira que ela realmente fique bem com o seu bebê. Assim, só em relação ainda que a gente passou batido uma informação e eu me recordei agora, que é interessante a gente avaliar o seguinte, que a grávida, ela tem uma alteração hormonal geral no seu corpo, né? Sim. E a boca também sofre essas intercorrências, né? Das alterações hormonais, inclusive as alterações de comportamento. Por exemplo, tem grávida que tem uma tendência a comer mais azedo, a mais cítrico, ou a mais doce, as alterações, né? Então, a gente sabe que a doença cárie-dentária, por exemplo, ela é uma doença multifatorial e um dos fatores que interferem é a dieta da paciente, né? Então,
algumas grávidas têm uma tendência a comerem coisas mais diferenciadas, né? da E aí, rotina às do vezes, dia a é o dia. doce. Então, a gente tem que orientar que tipo de doce, o momento de doce essa grávida pode ingerir. E aí, esse edema, esse inchaçozinho, em função da alteração hormonal, ela também tem uma interferência na sua mucosa. A sua gengiva fica mais inchadinha. Por isso que é tão comum, né, que a grávida, ao escovar os dentes, a sua gengiva sangre, né? Porque ela realmente ela é mais friável, ela é mais distendida. Então, qualquer impacto naquela gengiva, há uma ruptura realmente, há uma laceração dos tecidos, tá? Não é condição, é muitíssimo importante que isso fique claro, que a gravidez em si, ela não é uma condição que leva a uma má saúde bucal. É a condição de gestante, de alteração hormonal que predispõe essa gestante a ter essas intervenções. Entendi. Tá? E quando o bebê... Essas intercorrências. E passando para o bebê já, o bebê nasceu, quando o bebê deve procurar... Vamos voltar, né, para o bebê. Quando é que o bebê deve fazer a primeira consulta? O bebê é o seguinte, existe assim... Tem que nascer o dentinho, né, nascer, gente? Assim, a gente sempre associa o dentista só a dente. Ah, não? E não é só isso. Olha tá? só, então Principalmente eu tô quando a errada, gente fala, principalmente quando a gente fala do bebê. Imagine, o seu bebê nasceu e aí o seu bebê não está conseguindo pegar o peito. E você acha que a dificuldade é sua, porque você não conseguiu treinar para ele pegar o peito. E às vezes ele tem a linguinha presa. E ele está com um bebezinho lá de uma semaninha que não consegue mamar e está perdendo peso. E a dentista pode fazer o exame da linguinha, diagnosticar que aquela língua está presa e a gente descolar aquela linguinha. Eu não sabia. Existe uma outra ocorrência que não é tão incomum, que a gente chama de dente neonatal. Às vezes o bebezinho de uma semana, de 15 dias, até 15 dias a gente chama de dente neonatal. Ele forma uma estrutura que parece um dentinho, ele realmente fica erupcionado como se fosse um dentinho e dificulta a amamentação. E a mamãe não consegue porque machuca o peito, né? A gente tem que remover aquele dentinho daquele bebezinho para ele voltar a mamar. E aí fica tudo tranquilo. Então, quando você me pergunta, só quando nasce o dentinho? Eu achava na minha inexperiência materna. Mas é muito comum essa visão, né? Essa visão, né? Então, assim, via de regra, você pode levar o seu bebê tão logo ele nasce para a gente fazer um exame nele, certo? Mas se está tudo bem, se está dando de mamar, o bebê está ganhando peso, não tem nenhuma dificuldade, nem para deglutir, nem para mamar, ok. Mas assim, quando o bebê nasce o dente, aí você deve mesmo levar o seu bebê no odontopediatra para fazer a primeira consulta e a gente passar essas orientações a respeito de dieta, de cuidados de higiene bucal, de cuidados com que ele vai, como ele vai transcorrer esse período, porque assim, às vezes algumas erupções de dentes, elas são assim bem severas para algumas crianças apresentam hematoma e a mãe fica assustada, ela chora, né? Febre, né? Isso, então é muito importante realmente que o dentinho nascendo, a mamãe já leve. Mas não quer dizer que é só nesse período, tá? Não, pode ser só o antes início de uma vida longa. Pode ser antes. A gente tem uma pergunta do telespectador. Vamos lá, doutora Fabíola. Olha, a nossa pergunta é: bom dia, doutora Fabíola. A grávida pode fazer alguma cirurgia odontológica? Olha, é sempre importante a gente considerar o período da gestação e a indicação. Essa cirurgia é inadiável? Essa cirurgia compromete o estado de saúde da gestante? Eu posso colocar essa cirurgia, eu posso adequar essa situação. Por exemplo, é um dente que está quebrado e eu posso aplicar um curativo e esperar para depois da gravidez? Se não é possível, eu tenho que fazer a extração desse dente. Eu tenho um anestésico adequado que me garante total segurança para aquela gravidez. E outra coisa, o atendimento da grávida é um atendimento multidisciplinar. A gente está sempre associado ao próprio médico, né, que acompanha, ao ginecologista obstetra daquela mulher, que a acompanha no seu pré-natal, né, do seu parto, né? A gente está sempre em resguardo com um outro médico, ou seja psicólogo, ou seja nutricionista, dependendo da problemática e da situação daquela paciente. gestante.
Então né? é importante Mas analisar o cada importante, caso, né? assim, você precisa fazer, é uma urgência, você está com dor e você precisa fazer a remoção desse dente, a gente faz. Eu não posso programar uma cirurgia, por exemplo, de um terceiro molar que está incluso, que é uma cirurgia que eu posso decidir fazer depois. Posteriormente. A gente faz depois, Sim. né? Você está com um dente que está doendo. Está doendo, você não consegue Não se dá alimentar. pra esperar Você 6, não pode 7, 8 esperar, meses. Não entendeu? dá. Você tem que fazer a intervenção. Existem medicações e anestésicos adequados para a gestante, tá? Ótimo. De maneira segura. Então, gente, tem mais uma pergunta do Por telespectador? favor. Então vamos lá. Bom dia. Onde você... Não, também não consegui ler. Cadê, Gaete? Tem outra. Deixa. Enquanto ele posicionar outra pergunta, Gaete, a pergunta, eu vou perguntar para a doutora aqui. Enquanto chega a nossa pergunta do telespectador, eu vou perguntar para a doutora. Doutora, para quem está em casa, como é que pode fazer, o que é importante no cuidado da saúde bucal? Do especialista, né? Sim, Quais mas são o que as eu posso recomendações, fazer né? de higiene bucal caseiro, por exemplo, que a gestante tem que fazer dia a dia? Pronto. No dia a dia, a gestante, assim como qualquer outro indivíduo, e aí notadamente a gestante, ela deve seguir regularmente o seu rito de higiene bucal. Escova macia ou extra macia, um creme dental fluoretado e um fio dental. O e creme um dental fluoretado que a senhora fala é esse creme dental comum que você encontra nas farmácias, que você observe que na embalagem está escrito com flúor. Com flúor. E que você faça também a remoção daquela massinha que fica na língua, que a gente chama de saburra lingual. Então, é muito importante que você mantenha um bom padrão de higiene bucal para que, mesmo com as interferências hormonais, a sua gengiva, né, responda de uma maneira saudável, sem sangramento, sem infecção, sem inflamação. Esse é um cuidado elementar doméstico. Fora isso, o que eu posso fazer? Sim. Minha dieta. A dieta da gravidinha, ela deve ser muito saudável. É muito interessante que ela procure realmente um nutricionista para que ela tenha um aporte nutricional realmente saudável, né? Evite os carboidratos e principalmente os açúcares. E aí os açúcares, o açúcar refinado principalmente. Tá? Os chocolates, os pirulitos, as balas, picolé. Então, assim, saber o momento de utilizar essas gostosuras, vamos dizer assim. É verdade. Doutora Fabíola, só antes de encerrar, você falou de alguns cuidados. Enxaguante bucal. O enxaguante bucal é assim, a gente, como dentista, às vezes a gente tem um pouco de dificuldade de indicar, porque a gente sempre imagina assim, que o indivíduo não vai escovar, porque ele vai se prevalecer da escovação. E isso não deve acontecer. Se você quiser fazer o uso de um enxaguante bucal, não há nenhuma contraindicação. Certo. Mas hoje, toda a terapêutica odontológica, ela é baseada em evidência científica. Sim. E as evidências nos apontam que é desnecessário, é supérfluo o uso de enxaguantes bucais quando você usa de um bom aparato. A não ser quando existe uma indicação profissional para que você lance mão desse artifício, dessa ferramenta. Então não precisa você se preocupar se você faz uma boa escovação. A não ser que o seu dentista tenha recomendado que você use por conta de algum outro problema, de alguma outra intercorrência que você tenha apresentado. Muito obrigada, doutora Fabíola Serra. Vocês. Foi uma conversa super esclarecedora, você que está em casa aí. Muita gente eu sei que tem dúvida, tinha medo, tinha insegurança, mas é importante procurar um profissional especializado e realmente não deixar o problema se acumular, você não tem condições de esse paradigma. E a prevenção é importante. E o paradigma de que a gestante não pode fazer atendimento odontológico é totalmente equivocado. A nossa mensagem hoje que a gente quer deixar para a gravidinha é que ela fique em paz com o atendimento odontológico e principalmente com a sua saúde bucal.
tudo é feito de uma maneira muito criteriosa, muito cuidadosa, visando a segurança da gestante e a segurança do bebezinho que está se formando. É isso aí. Então, gente, olha, se você gostou desse tema e você quer mais informações ou se você quer uma consulta, passa na clínica da doutora Fabiola Serra, gente. Tem um atendimento diferenciado, tem atendimento odontológico para crianças, para gestantes, para pessoas especiais, né? Pacientes especiais. Então, passe lá, atende aqui em Teresina, olha, já está o endereço aí no seu vídeo, e também tem atendimento no Cocai Shopping, em Timon. Todas as, até as 22 horas, então não tem essa história de você dizer que não tem horário, dia de sábado também tem um horário diferenciado, atende até às 16 horas no sábado. Então, olha, até às 16 horas no sábado, então tem todos os telefones aí no seu vídeo. E se você não pode sair, você é acamado, nós temos atendimento de home care, domiciliar. Ai, que maravilha, então se você é acamado, tem um familiar seu, às vezes mais idoso, às vezes realmente por problema de saúde, a Clínica Fabiola Serra vai até a sua casa não com deixa atendimento. Esse paciente com dor também. Com dor, não, é insuportável dor de dente. Então, a Clínica Fabiola Serra tem um atendimento domiciliar de home care. Então, tem todas as informações no Cocai Shopping, em Timon, a gente vai ver o VT e você pode entrar em contato já para saber os horários e agendar o seu atendimento personalizado. Vamos lá. Um sorriso contagia, inspira, conforta. Um sorriso acolhe, apaixona, responde. Um sorriso muda uma vida. Muda uma vida e a Clínica Fabiola Serra pode mudar a sua vida também com um sorriso bonito e, sobretudo, saudável. Então, não deixe de passar por lá para agendar sua consulta. Combinado? Gente,